Olá, seja muito bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. Aqui preconizo que tenhamos o equilíbrio na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira para termos melhor qualidade de vida. Ao longo dos programas, eu tenho trazido temas relevantes para que você possa refletir comigo sobre as temáticas e, quem sabe, apoiá-lo a melhorar a sua qualidade de vida. Eu sou cirurgiã dentista e sempre digo aos meus pacientes que a prevenção é o melhor remédio. Mas quando somos acometidos por alguma doença, que possamos tratar o mais breve possível para assim obtermos o melhor desfecho. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde da mulher e eu tenho como convidada a professora doutora Dora Bernardi. Doutora Dora é médica formada pela PUC de Campinas. Ela fez a sua primeira residência médica em ginecologia e obstetrícia, também pela PUC de Campinas. Fez a sua segunda residência no Departamento de Oncologia Mamária e Ginecologia no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Fez o seu mestrado na USP em Oncologia, desenvolvendo pesquisas em câncer de mama e prognóstico. E depois fez o seu doutorado no AC Camargo, desenvolvendo pesquisas em câncer em mulheres muito jovens e mulheres adultas. Ela foi médica titular por 14 anos no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho e também médica titular no AC Camargo Cancer Center. Atualmente, ela é médica titular e assistente no Hospital Pérola Baiton, em São Paulo, no Departamento de Mastologia. Olá, doutora Dora Bernardi. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer pela sua presença. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Uma médica tão renomada na área da saúde da mulher, que também é minha médica. Tudo bem com você, doutora Dora? Tudo bem, Mônica. Muito prazer estar aqui. Estou agradecendo o seu convite, tá? E toda essa equipe que está ajudando a gente divulgar toda essa semana, esse mês do Outubro Rosa, e, consequentemente, a gente vai falar também um pouquinho da saúde da mulher, com certeza. Doutora Dora, vamos falar, então, quais são os principais cânceres, né, ou doenças, principais doenças que existem na mulher. Então, nós vamos falar, como a gente está falando do Outubro Rosa, a gente puxa muito para o câncer de mama. Mas o que acontece? A gente tem uma prevalência de cânceres, né? Que a gente pode procurar em sites sérios, como o do INCA, tá? E o que a gente tem? A gente tem, na região sudeste e sul do país, né, no nosso país, a gente tem o que prevalência é o câncer de mama, na sequência o câncer de colo de útero e depois pulmão e pele. Tá? Isso na região nordeste, a gente tem mais câncer de colo de útero, tá? Que é aquele que a gente faz o Papa Nicolau, uma vez por ano, tá? Que a gente faz com aquele aparelhinho, para saber que tipo de célula que a gente tem. Então, esses são os mais prevalentes que a gente tem. Mais prevalentes, né? Sim. Agora, o seu trabalho de pesquisa e doutorado foi em câncer de mulheres muito jovens e também mulheres adultas. Então, sim. com que idade, quando é que nós, mulheres, devemos começar a fazer os exames de prevenção? Quando a gente fala em exame de prevenção, a gente já começa a falar quando a mulher começa a desenvolver a mama, tá? Que é por volta dos 13 anos de idade. Então, a gente faz aquela consulta no ginecologista para aprender a fazer a própria palpação, o autoexame da mama, tá? Que, na realidade, é um conhecimento da mama da mulher. Como que ela conhece a sua mama? Ela dedilha essa mama para ver se ela acha algum nódulo, algum cisto, alguma área que incomode, que dói, tá? Alguma secreção que possa sair do mamilo. Em relação ao Papa Nicolau, que é o câncer ginecológico, tá? Que é o do colo do útero, normalmente a menina ela começa a fazer um acompanhamento também quando ela fica numa idade um pouco mais adulta, por volta dos 18 anos de idade, desde que ela não tenha tido relação sexual, porque se ela tiver relação sexual, a gente começa a fazer esse acompanhamento mais cedo, a partir do momento que ela tenha essa relação sexual. Não esquecendo que nós temos as vacinas também contra o HPV, que é um agente causador, tá, do câncer do colo do útero, de um dos tipos de câncer de colo do útero mais frequente, que é o carcinoma espinocelular, que isso consegue fazer uma prevenção através da vacina e através dos exames periódicos que a gente faz uma vez por ano.
E existem outros tipos de prevenção além da vacina? Ou a pessoa realmente são os exames? Sim, na realidade, como é que a gente faz uma boa prevenção, tanto para câncer de colo de útero como para câncer de mama? Primeiro é a observação. Segundo, quando você tem no colo do útero especificamente, quando você tem algumas feridas no colo do útero, alguns ectrópios, que são áreas que deixam o colo exposto, onde você pode ter maior número de infecção, maior número de corrimento, e isso cria um processo inflamatório. Então, o colo do útero, que seria normal, fechadinho, bonitinho, ele aparece uma ferida, ela é propensa a você ter qualquer tipo de infecção, qualquer bactéria, por causa de relações sexuais, principalmente as relações sexuais não protegidas, ou seja, sem o preservativo. E o que acontece? A mulher toda hora tem corrimento, o organismo tenta fechar essa feridinha inicial, não consegue, faz uma área alterada, que chama-se metaplasia, que muitas vezes a gente tem que tratar, tem que cauterizar, e muitas vezes a gente trata com cremes vaginais para evitar essa disseminação bacteriana. Consequentemente, a gente faz os exames, às vezes, de HPV para ver o que você tem. Para evitar o colo do útero, a gente diz que a gente consegue evitar um câncer. Como seja, você vai fazer os acompanhamentos, você vai fazer os tratamentos necessários, tanto para corrimento como para HPV, e muitas vezes, quando você tem algumas lesões alteradas, algumas lesões displásicas, leve e moderada, você pode fazer cauterizações. Às vezes, você tem que fazer a amputação de colo ou uma conização, que é retirada da parte afetada do colo do útero, para investigar melhor que tipo de célula que você tem. Então, você consegue fazer no colo do útero uma prevenção. Mas na mama, você consegue fazer um diagnóstico precoce, porque não tem como você fazer uma avaliação da mama, tá? Sem você ter um diagnóstico atualizado com exames. Em relação a prevenir, no âmbito geral, a maioria dos cânceres, a gente sempre preconiza atividade física. Por quê? Porque você não deixa excessos, por exemplo, na mulher, excesso de colesterol periférico, com a possibilidade de se transformar através de suprarrenal, de metabolismos endócrinos, se transformar em hormônios. Você consegue fazer isso através da atividade física, você consegue ter uma alimentação mais saudável, tá? Evitando-se, óbvio, um pouco da carne vermelha, óbvio que não deixa de comer, né? Mas você evita aquela dieta exageradamente com muita proteína e também uma vida mais regular, dormir bem, né? Deixar seu suprarrenal funcionar normal, tá? Alimentação normal, hábitos mais saudáveis, com certeza. E o fumo também, com certeza, porque o câncer de pulmão também está aumentando em mulheres. Doutora, a sua pesquisa em mastologia, né, em câncer de mama, o câncer de mama também acomete os homens, né? Poderia falar um pouquinho sobre os homens? Então, é muito engraçado, né? Porque toda vez que a gente fala de câncer de mama em homens, eles ficam horrorizados, né? Principalmente quando vem no consultório, né? As mulheres, né, que estão acompanhando, né, aguardando a consulta, elas também acham estranho. Mas acomete sim, tá? O homem numa idade mais tardia, por volta dos 60 anos de idade, 70 anos de idade. E o homem, como já é difícil de praxe ele fazer o próprio exame, né, de próstata, que a gente está agora no Novembro Azul, o que acontece? Quando ele vê alguma bolinha, normalmente atrás do mamilo, né, lembrando, a gente tem o mamilo, tá? A gente tem a areola, a mulher tem o ducto e o lóbulo onde produz o leite. No homem, ele tem o mamilo, ele tem a areola e ele tem o ducto terminal. Então, o que acontece? Ele não tem um lóbulo, então ele não produz o leite. Só que esses cânceres no homem vão acontecer do mesmo padrão, semelhante ao da mulher, que são os carcinomas ductais. E ele acontece atrás do mamilo. Então, muitas vezes, ele acha que ele está gordinho, ele acha que não é nada, acha que é um carocinho, que machucou, e é uma bolinha endurecida, parece um pedregulho. Invariavelmente, ele vai passar num clínico, tá? Ou num cirurgião geral, e o que vai acontecer? Ele vai tirar aquele nódulo, ou fazer uma punção. E vai acometer exatamente carcinoma ductal invasivo, aí vem os tipos nucleares, histológicos, todos os padrões, tá? E o tratamento é feito exatamente igual é feito na mulher. Tem que fazer a cirurgia, tem que avaliar o tipo de tumor que é para ver o que ele vai tomar de medicação ou não, tá? E os tratamentos complementares que houverem necessidades, como tratamentos adjuvantes, radioterapia e quimioterapia também. E sem esquecer, de avaliar o linfonodo sentinela,
tá? Que é o que acomete, diz pra gente assim, olha, esse tumor está espalhando ou não está espalhando, ele está localizado só na mama ou ele tem chance de partir para outros órgãos. E a frequência com que acomete os homens, ela é bem inferior em relação às Bem mulheres. inferior, menos de 5%, é muito pouquinho, é bem inferior, menos de 10%, 5%, muito poucos casos dos homens. A gente tem realmente os casos de câncer de mama em mulher. Tá? Nas mulheres, inclusive, a gente está tendo, principalmente aqui na região sudeste, sul, a gente tem um acometimento muito grande de mulheres abaixo dos 40 anos de idade. A gente está tendo isso, provavelmente pelo estilo de vida, a gestação tardia, o uso, não que por exemplo, o anticoncepcional, ele vá dar um câncer de mama, não é isso. É que você posterga a gestação. A princípio, a mama, ela deveria ter todo o seu desenvolvimento. Ela nasce, ela tem a glândula mamária desenvolvida, ela amamenta e depois ela entra numa mama senil. Tá? Como a mulher está demorando mais para amamentar, então ela fica muito tempo exposta, tá, aos próprios hormônios, inclusive a terapias de reposição para evitar uma gravidez. Então é uma célula que, por algum motivo, ela mudou, ela teve uma pequena mutação, e o que vai acontecer? Ela simplesmente começa a duplicar, começa a crescer. E isso tem acontecido em algumas mulheres jovens. A gente sabe que quando acontece em mulheres jovens, o padrão, né, do mesmo jeito que ela é jovem, ela é esperta, né, trabalha, é vigorosa, o tumor também ele é mais agressivo do que nas mulheres mais idosas, que são mais indolentes. Então, tem esse padrão que a gente está tentando, de alguma maneira, unanimizar o tratamento e o acompanhamento dessas mulheres. Então, além já ia lhe perguntar, né, sobre os fatores que predispõem, já tem uma parte da resposta. Agora, os fatores genéticos realmente são um fator de predisposição? Apenas 5% dos cânceres de mama, né, principalmente de mama, porque o colo do útero não é. O colo do útero é realmente viral, tá, do HPV. Tá? O da mama, o que acontece? Só 5% dos cânceres de mama são genéticos. Ou seja, não é porque a família não tem ninguém com câncer de mama, ninguém vai ter. Pode ter a primeira pessoa, que é um câncer esporádico, que a gente fala da família toda, aparece alguém que tenha, e não necessariamente vai acometer, tá, todas as mulheres, não tem que você fazer exame genético, não. O que chama muito a atenção são mulheres que têm um câncer de mama abaixo de 40 anos de idade. Abaixo de 45 a gente já começa a ficar preocupado, mas abaixo de 40, invariavelmente, a gente tenta ver a possibilidade de providenciar um exame genético, porque quando a gente faz o genético, a gente já aproveita, já vê o ovário, também se tem esse fator predisponente, e ter uma conduta a ser feita, porque você imagina que uma mulher jovem de 40 anos de idade, se ela tem uma predisposição genética a ter esse tipo de câncer, ela pode ter também uma predisposição genética a ter um câncer de ovário. Qual é a conduta que você deveria tomar com uma mulher jovem de 40 anos de idade que às vezes nem filho teve? Então, a gente tem que ter um pouquinho de, né, avaliar caso a caso, ver com a mulher o que será feito, um acompanhamento muito rigoroso, tá? Por causa das síndromes genéticas que a gente tem. É o caso, por exemplo, que aquela atriz famosa, né, Angelina Jolie, que ela acabou removendo as mamas. Sim. A Angelina Jolie, ela tinha mãe, né, que teve câncer de mama e câncer de ovário, ela fez o teste genético, e o que aconteceu? Ela tomou uma atitude, né? Então, ela retirou as duas mamas, tá? Refez as duas mamas, fez uma reconstrução nessas duas mamas e começou a acompanhar os ovários, porque você imagina que uma mulher jovem como ela, se você tira os ovários, tem toda... Você fala assim, muito bom, vou tirar os ovários, aproveito, tiro o útero também, o colo do útero, então já não tenho câncer de endométrio, que é a parte do corpo do útero, não vou ter câncer de colo de útero, só que se você tira os ovários, você tem uma menopausa precoce. E a menopausa precoce não é simplesmente deixar de menstruar, né? São todos os fatores que vêm junto, né? A onda de calor que é desagradável, a vagina que seca, a perda óssea que você tem, a perda da massa muscular, aí entra mais uma vez a atividade física, que a gente sempre insiste em ser feita de uma maneira, no mínimo 3 vezes por semana, né? Um período mais ou menos de 40 minutos. E todas as sequências que você vai ter, alteração de pressão que você pode ter, enfim. A mulher acaba adiantando uma fase da vida que ela iria ter por volta dos 50 anos. Ela adianta isso, às vezes, em 10 anos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente faz esse tipo de diagnóstico. E avaliar, óbvio, caso a caso.
Agora, um dos grandes temores da humanidade é quando a pessoa recebe um diagnóstico positivo para uma doença, principalmente como um câncer. Daí vem o medo, a insegurança. Enfim, doutora, como agir neste momento? Muito difícil. A gente fala assim, que a paciente, quando ela chega no consultório, né, ela já xeretou tudo que ela tinha que xeretar, né, na internet, e muitas vezes ela vem com temor por não saber exatamente o que vai acontecer. É uma doença muito desagradável, é uma doença onde a mulher acha que vai perder toda a feminilidade, e vem todo o padrão de uma sociedade que a gente sabe que tem. Muitas vezes, esse tipo de doença acaba mexendo com a família, né? Às vezes a família não tem suporte psicológico adequado para passar por essa fase, porque tudo passa, né? A fase é ruim? É. Tem começo, meio e fim. Tem um tratamento a ser feito? Sim. Esse tratamento pode ser apenas cirúrgico, que vai demorar um período até ela se restabelecer. Tem um tratamento com quimioterapia, tem com a radioterapia. Então, a gente imagina em torno de 1 ano e meio. Mas muitas famílias, às vezes, não têm a estrutura para aguentar esse tipo de notícia. A gente vê isso muito até no consultório, por exemplo, quando a gente vai dar esse diagnóstico, que também para a gente não é uma coisa agradável de dar, né? A gente prefere falar com as coisas alegres, agradáveis, mas às vezes a gente tem que explicar exatamente. Então, são consultas demoradas, são consultas que a gente orienta, são consultas que a gente desenha, mostra para a paciente o que vai acontecer, o que a gente espera disso tudo, e óbvio, né? O primeiro momento é a fase da tristeza, é a fase da negação, e a partir de quando ela vai, né, evoluindo no tratamento, ela vai observando que, às vezes, o temor era maior do que o que ela esperava, porque ainda existem muitos mitos. Por exemplo, o mito do que o braço fica inchado, né, numa cirurgia como essa, na cirurgia do câncer de mama. Por quê? A técnica cirúrgica mudou, tá? Hoje a gente não faz tanto o esvaziamento axilar, onde você tira todos os linfonodos da axila. Em alguns casos, sim, mas não tanto. E mesmo quando você tira, você tem fisioterapia para fazer, você tem ginástica para fazer. E a gente sempre pede, porque é um momento muito delicado, a gente sempre pede para alguém da família acompanhar, se possível, nesse tratamento, e invariavelmente a gente sempre pede para um acompanhamento psicológico, para a paciente acompanhar, né, conversar sobre os temores, conversar sobre tudo. Nós fazemos, como cirurgiões, a gente faz uma boa parte também, mas ela precisa conversar com mais pessoas. E a gente pede para a família, os amigos são muito importantes, tá? A gente pede para um apoio psicológico e toda essa rede que acompanha, porque não é um tratamento que é somente o oncologista clínico, ou o cirurgião, ou o radioterapeuta, mas existe uma gama de pessoas que conseguem fazer esse acompanhamento. Doutora Dora, é realmente um momento muito delicado, né? Eu acredito que até para qualquer outro tipo de câncer, porque eu me recordo de 2 colegas profissionais minhas, né, profissionais de profissão dentistas, e uma logo que teve, não foi um câncer de mama, mas uma que teve um diagnóstico, ela me ligou em seguida, porque ela queria que eu auxiliasse profissionalmente. E uma segunda, né, colega, que ela me ligou e me informou, muito amiga, e ela não quis comentar com a família, ela estava internada, e ela falou, eu falei, e a sua família? Ela falou, não, depois que eu fizer a cirurgia, o médico vai falar para eles. Essa amiga até já veio a falecer, né? Então, como é que assim, a gente é muito delicado, eu fiquei ali segurando para não falar para a família, mas a família, ela, às vezes, ela também tem um momento de negação, outras vezes ela também tem um momento de, não só a família, mas as pessoas que estão ao redor, às vezes já vem a pessoa como um final mórbido, né? E isso é muito pesaroso, né, numa situação dessa. Dicas a senhora daria para a rede de apoio? Como lidar com isso? A rede de apoio, assim, ninguém vai virar semente, né? Todos vamos passar por momentos difíceis, e quanto mais a gente conseguir ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente acaba ajudando a gente mesmo. Então, por exemplo, a rede de apoio. É complicado, por exemplo, como eu te falei, as famílias, né? São famílias que, às vezes,
já carregam, né, alguns traumas, né, de convivência, de coisas do passado, e às vezes o pessoal resolve brigar, colocar em dia, tudo aquilo. Meu Deus do céu, o que passou, passou, a gente não vai mudar o que passou. O importante é a gente enxergar para frente, né? Por exemplo, câncer de mama, né? E na grande maioria de alguns tumores, né? Próstata, por exemplo. Quando você tem, às vezes, metástases pequenas, únicas, em coluna, não quer dizer que a pessoa vai morrer. Metástases de... Eu tenho pacientes que têm 10 anos metástases de coluna e continuam o acompanhamento. Em compensação, algumas outras disseminam pelo corpo inteiro. Então, o que é que faz essa pessoa ter uma disseminação? Agressividade do tumor? Sim. Mas o fato dela encarar a vida de uma maneira melhor, mais agradável, mais positiva, é para ela mesma que ela também está ajudando. Ou seja, se ela é mais positiva, vamos ao que interessa, vamos fazer, não deixar de trabalhar. O trabalho é uma coisa muito importante, acaba sendo uma distração para a pessoa, porque ela não fica o dia inteiro pensando na mesma coisa. Porque, óbvio, ela tem uma doença que é preocupante, ela tem um tratamento a ser feito. E, óbvio, passear é importante, visitar as pessoas que ela gosta é importante, a rede de apoio dela, e quando a gente fala em rede de apoio, são amigos, são profissionais, tá? São pessoas, às vezes, vizinho, a própria religião também ajuda muito, tá? Então, o que que acontece? Ela precisa ver quem é que vai estar ajudando ela. Quem não está ajudando, ela dispensa, né? Simples assim, ela tem que ter pessoas que ajudem a levantar. É marido, é filho. Um caso muito engraçado, né, que é até emocionante, eu tive uma paciente, tenho ainda, que graças a Deus ela está viva, mas quando ela fez o diagnóstico de câncer, ela sabia que ia ter que fazer a quimioterapia, e ela era casada com 3 filhos, né? Então ela era a única mulher da casa. Quando ela foi fazer a primeira sessão de quimioterapia, quando ela volta para casa, o marido e os 3 filhos raparam careca, porque ela sabia que ela ia perder os cabelos, todos ficaram careca, compraram um gorrinho, porque acaba sendo uma maneira de agradar a pessoa que você está, né, que você está do lado, tendo um apoio. E óbvio que também isso é mais fácil fazer entre homens, né? Mulher dificilmente vai fazer uma situação como essa. Mas tem outras maneiras, é conversar, é dialogar, é procurar ver o que está acontecendo ao seu redor e melhorar o tipo de vida que a pessoa tem. Eu acho que é mais um alerta também. Então, por exemplo, nós temos pacientes, não de câncer de mama, mas, por exemplo, câncer de colo de útero, que é outro que acomete, né, o segundo câncer na região sudeste e na região nordeste do país, é o primeiro câncer prevalente em mulheres, que muitas vezes acomete mulheres jovens, por volta dos seus 35 ou 45 anos de idade. O tratamento desse tipo de câncer, a depender da agressividade e do estadiamento, ou seja, como ele está na hora que você faz o diagnóstico, muitas vezes você vai ter que fazer uma cirurgia grande, que você retira o colo do útero, você retira o útero, você retira as trompas, a depender dos ovários, você pode até preservá-los, mas você coloca ele um pouco mais acima na cavidade abdominal, porque depois ela vai ter que fazer um tratamento com radioterapia, como se fosse para esterilizar essa região que foi mexida. Invariavelmente, você vai tirar um pedaço também da vagina, você tem que tirar uma margem de segurança nessa região. O que vai acontecer? A vagina dá uma encurtada, né? Por tabela, quando ela vai fazer a radioterapia, ela dá uma atrofiada, ela estreita um pouquinho. O que a gente vai ter que fazer depois? Porque é uma mulher jovem, tá? Ela vai ter relação sexual, então a gente vai precisar de uma rede de apoio com fisioterapia, com dilatadores, o marido que vai ser importante nesse, né, o parceiro que vai ser importante nesse período. Por quê? Porque tem que ter paciência para começar a namorar, uso de preservativo, lubrificantes, às vezes sangra, mas tudo que a gente faz com uma certa paciência e persistência, tá? Você vai conseguir ter um êxito bom no tratamento e ter uma vida saudável posteriormente. Então, normalmente, a pessoa acompanha por um período. Após quanto tempo ela pode sentir-se realmente curada ou livre, né, desse tratamento? Sim, no tratamento, né, nos primeiros 2 anos, que em torno de 1 ano a 2 anos é esse tratamento, você vai acompanhar essa paciente em torno de 3 a 4 meses. Do 2º ao 5º ano, de 6 em 6 meses, com exames periódicos, exame físico. Do 5º ano ao 10º ano, uma vez por ano. Do 10º ano para frente, ela respira muito bem. Óbvio que dependendo de cada tipo de câncer, mas via de regra, a partir de 10 anos, ela pode se considerar tranquila. É quando eu brinco que a gente fala que a gente chuta a paciente, mas ela não vai embora, porque afinal de contas ela vai continuar fazendo esse acompanhamento, porque não é só a mama, só o tumor que ela teve, só o colo, são outros órgãos, a gente tem que ver tireoide, intestino.
uma série de outros órgãos para fazer o acompanhamento adequado. Então, a sobrevida, ela é assim, uma esperança para todas as mulheres, né, que são cometidas. Sim, principalmente quando a gente faz um diagnóstico precoce. Você tem 95% de chance de cura, de até 98% de chance de cura em alguns cânceres. Outros, né, os carcinomas in situ, invariavelmente, você tem praticamente 100% de chance de cura. Então, é meio que inadmissível a gente ter exames que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, que nem a mamografia e o ultrassom, principalmente ainda em relação à parte ginecológica, o Papa Nicolau, e ela não faz, a paciente não faz, é uma vez por ano, só, uma vez por ano, para a gente ver. Alguns casos a gente faz a cada 6 meses, tá? Porque o sangue da gente muda também, né, a cada 3, 4 meses, então não custa dar uma olhadinha naquele colesterol, naquela glicemia, para ver se a gente não está fazendo nada errado, não está exagerando, né, no tipo de alimento que a gente usa. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. São 365 dias no ano, a gente pode ter pelo menos uns 5 só para a gente, né? Com certeza, doutora. A gente percebe que ainda muitas mulheres não se cuidam, né? E, assim, a prevalência de cuidados é maior aqui na região sudeste, então, digamos assim, ou não? Sim, sim. A região sudeste acaba sendo que não é nem porque a mulher não se cuida, muitas vezes a mulher não tem acesso, né, ao tratamento, ao exame, né, a gente vê muito em alguns lugares, a gente acaba vendo que ela não consegue nem fazer uma mamografia uma vez a cada 2 anos, né, então assim, a gente, às vezes o acesso a esse serviço também é difícil. Só que eu costumo dizer, a gente tem que ser persistente, a gente tem que brigar, a gente tem que exigir os nossos direitos, tá? Que é fazer o exame pelo menos uma vez por ano. Gente, um Papa Nicolau é desagradável? Lógico que é. Ninguém gosta de ficar naquela posição ginecológica, mas é rápido. É uma coisa rápida e você enxerga o órgão como ele é. Diferente, por exemplo, de uma endoscopia, que você precisa fazer uma sedação, precisa fazer um jejum, né, para fazer todo um procedimento. É um exame chato de fazer? É. Mas também passa. É rapidinho, faz, resolve, vê o que você tem e acabou. Doutora Dora, eu quero agradecê-la pela sua brilhante apresentação sobre o tema. E nós vamos colocar suas redes sociais aqui, para que as pessoas possam buscá-la, né? A senhora tem bastante conteúdo, não é, doutora, nas suas redes sociais? Tem. A gente faz devagarzinho, né? Porque a rede social hoje em dia é uma coisa que a gente tem que fazer muito delicada, com muito cuidado, para realmente colocar nas redes sociais o que a pessoa está esperando receber e o cuidado que ela merece. Tá? Muito obrigada, Mônica, pela participação. Obrigada a todos. Tá? Espero ter ajudado, tá, na investigação disso tudo. Com certeza. Muito obrigada pelo carinho. Que a doutora Dora é maravilhosa, assim, caso você precise, eu tenho certeza que você vai adorá-la, uma pessoa humana, médica incrível, profissional de renome. Muito obrigada, doutora, muito obrigada a todos vocês e fiquem conosco no próximo programa. Tchau, tchau. Muito obrigada.